Rádio Bandeirantes. É isso aí, Cláudio Humberto. E nós só estamos nessa situação porque há um grande gasto, público, principalmente com aquelas autoridades às quais nós nos referimos aqui no início do programa. Um número infinito de assessores, um número muito grande de pessoas que estão na elite do funcionalismo público e recebem muito além do teto do salário do Supremo Tribunal Federal, do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é algo em torno de R$33 mil. Para falar um pouco mais sobre esse assunto aqui na Rádio Bandeirantes agora, nós estamos em contato com a jurista e ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, que foi a primeira mulher a compor o Superior Tribunal de Justiça, teve um trabalho muito importante na corregedoria da Justiça brasileira e está então em contato conosco para falar sobre esses últimos casos que nós tivemos acesso de contra-cheques milionários do Poder Judiciário. Prazer receber a senhora aqui no Bastidores do Poder. Seja bem-vindo ao programa e uma boa tarde. Muito boa tarde. É muito prazer estar falando para os nossos ouvintes. Ministra, em primeiro lugar, eu queria saber da senhora qual é a sua reação ao se deparar com a notícia de que um magistrado do Mato Grosso recebeu recentemente um contra-cheque de R$500 mil, R$500 mil. Esse foi o valor que foi depositado pelo poder público na conta dele recentemente, um contra-cheque que, claro, ganhou as páginas dos jornais pelo valor vultoso que tem. Qual que é o sentimento que a senhora, com um trabalho aí à frente da Corregedoria da Justiça recentemente, recebe uma notícia como essa? Bem, para mim não é surpresa, porque sempre foi um absurdo o que a magistratura estadual recebe e não se tem nenhum controle quanto a isso. Tudo já se fez. O CNJ sempre fez muita questão de estabelecer o teto e no tempo do ministro Aires Brito, quando o ministro Aires Brito era o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ele determinou, deu uma ordem estabelecendo que todos os tribunais tinham de informar todos os ganhos de cada magistrado. Isso nunca foi cumprido. Nunca foi cumprido porque eles se recusam terminantemente. E existem os estados que são campeões quanto ao pagamento desses salários, que são o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, Mato Grosso sempre pagou muito aos seus magistrados, muito mais do que o teto, que é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. De forma que eu não tive surpresa em relação a isso. Fiquei até satisfeita disso ter vindo à tona para ver se agora, com toda esta movimentação que a sociedade brasileira está fazendo, no sentido de tomar conta do que é seu, que é exatamente dos cofres públicos, então, neste momento, eu fico até satisfeita que isso tenha vindo a público para ver se agora nós conseguimos uma melhora em relação a este absurdo que são esses ganhos do Poder Judiciário. Ministra, muito boa tarde. É uma honra, um prazer mesmo a gente ter aqui conosco uma pessoa assim que nos orgulhou tanto na sua atividade como ministra do Superior Tribunal de Justiça e também como corregedora nacional de Justiça. E aí, assim, a gente fica, talvez fosse útil para os nossos ouvintes, que ninguém entende muito como é possível um juiz, por exemplo, aquele do Mato Grosso, aliás, são 84 juízes do Mato Grosso que receberam em julho mais de R$100 mil. O principal deles recebeu R$503 mil. Eu tenho aqui eu não vou citar o nome da ministra porque eu teria que confirmar a autenticidade do documento, mas eu recebi aqui o documento, um contra-cheque do Superior Tribunal de Justiça, uma ministra do STJ, que recebeu em apenas um mês R$674 mil. E aí a gente vê, aí tem lá vantagens pessoais, tem lá o subsídio, que é
diferença de subsídio, função de confiança, o cargo em comissão, aí vem as famosas indenizações, depois vem as vantagens eventuais, aí somando tudo dá R$ 674 mil. Isso nasceu, né, ministra? Talvez fosse útil explicar, que também é uma coisa que eu tenho dificuldade de entender, como é que a Constituição determina que o teto é o salário do ministro, são os vencimentos do ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí logo se estabeleceu uma discussão esperta de que, olha, gratificação não é salário, portanto não conta para o teto. Indenizações também não é salário, não são salário, então não conta para o teto. Vantagens eventuais também não é salário, então não conta para o teto. E no final das contas, aquele limite do teto é a coisa menos importante na composição dos vencimentos de muitos setores da justiça. É isso mesmo que acontece? Quer dizer, foi essa discussão esperta, né, de desconstruir, digamos assim, o limite constitucional? Exatamente, é isso que acontece. Só se faz o cômputo do que é salário. E aí o salário pode alcançar o teto. A partir daí, tudo que vem depois não é computado. E quando o Conselho Nacional de Justiça pede para informar, eles omitem estes ganhos que eles consideram extra, eventuais, que não constituem salário, e estabelece só na informação o que é salário. Mas existem outros penduricalhos que extrapolam e muito o valor do salário. Existem, por exemplo, magistrados que ganham porque são professores da escola de magistratura. Então, uma aula pode custar até R$ 20 mil para justificar um pendurucalho. Isto eu vi acontecer no estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Isso aconteceu, né? Porque é diretor do foro. Então, ganha mais uma gratificação e aquilo é eventual. E as tais indenizações. E o que é mais severo, quando nós verificamos como as coisas acontecem, é que sobre estas parcelas de indenização e de ganhos eventuais, não incide o imposto de renda. Sequer o imposto de renda é pago em relação a estas parcelas que são eventuais e indenizatórias, né? Agora, ministra Eliana Calmon, a senhora imagina a indignação aqui dos ouvintes da Rádio Bandeirantes ouvindo essas declarações fortes da senhora e sabedores de que a gente vive hoje uma crise sem precedentes na economia. Então, parece que a afronta é maior ainda. E eu fiquei um pouco só decepcionada quando a senhora, no começo da entrevista, disse que já muito se tentou fazer a esse respeito e nada parece que, de fato, surtiu efeito. Não tem nada que possa ser feito para impedir que esses abusos continuem? Eu entendo que tem os ministros, o presidente do Supremo Tribunal Federal, a presidente do Conselho Nacional de Justiça, ela tem de ser extremamente rigorosa em relação a isso. Agora, como ela faz parte de um colegiado, existe sempre a fragilidade da posição da presidente em relação aos outros membros do colegiado. Então, para que se tenha uma atitude única e uma atitude drástica em relação a isso, é necessário, naturalmente, que haja um consenso do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, de realmente coibir estes absurdos. Por exemplo, vou dar um exemplo do que aconteceu. Eu fiz uma inspeção no estado do Amapá. E nesse estado do Amapá, eu fui ao governador porque alguns problemas do judiciário tinham de ser resolvidos com o governador. E o governador me disse o seguinte: ministra, eu tenho o controle de todas as despesas do estado. Eu só não tenho o controle das despesas do Poder Judiciário, porque eles não informam. O governador não sabe quanto ganha um desembargador. Eu não tenho nenhum controle sobre isso. E eu, então, voltei ao presidente do tribunal para reclamar isso e dizer, olha,
o Poder Judiciário não está informando ao governador quais são os gastos, as receitas e os gastos, porque isso tem de ser controlado. E o presidente do tribunal disse, mas ele está louco para saber quanto nós ganhamos. Mas só que ele não vai saber, porque isso não interessa a ele. Então, a ideia que se tem de muitos magistrados é que não tem de prestar satisfação a ninguém. Ora, não é possível que um órgão público funcione sem haver uma conjunção de informações para se fazer um cálculo de quais são as despesas, para saber se essas despesas cabem com a receita. Então, isto realmente é um absurdo e precisa ser resolvido. A ministra Carmen Lúcia está tentando, pelo menos é o que eu estou lendo nos jornais. Agora, eu acho difícil ela sozinha conseguir isso. Isso só se consegue com o consenso do colegiado. Na ocasião que o ministro Brito tentou, ele não conseguiu. Então, quer dizer, é algo que dificilmente será resolvido pela vontade do presidente do Supremo, que também preside o CNJ, né? Uma coisa muito mais forte do que isso, talvez eu não sei se isso é caso de projeto de lei, se é caso de emenda, eu acho que a solução é mais do ponto de vista do legislador do que qualquer outra coisa, até porque, assim, se tiver algum cidadão entre esses tantos ouvintes indignados que estão nos escrevendo nesse momento sobre esse assunto, se qualquer deles resolver entrar com uma ação civil, uma ação, enfim, como é uma ação na justiça, né? Não sei exatamente que tipo de ação, mas uma ação na justiça para acabar com isso, para que todos qualquer remuneração na justiça ou no serviço público de uma maneira geral, a qualquer título se limite ao teto do constitucional, quem vai julgar isso são exatamente aquelas pessoas que se beneficiam dessa interpretação malandra da lei, né, que acaba não considerando, faz a diferença de salário para subsídio, para gratificação, para vantagens eventuais, tudo isso para criar um pretexto para que tudo continuasse como antes da limitação constitucional. Qual é esse remédio que a senhora consideraria definitivo para isso? Seria um projeto de lei? Seria uma emenda? Porque se eventualmente a ministra Carmen Lúcia for muito rigorosa com isso, o sucessor dela pode não vir a ser no futuro, pode também afrouxar os mecanismos de controle. Isso não pode ficar dependendo apenas da ação, digamos assim, fiscalizadora da chefe do Poder Judiciário, não é não? Veja bem, Cláudio Humberto, eu entendo que a lei não será suficiente, porque a lei já existe. E a lei maior, que é a Constituição. É a Constituição que determina o teto dos ganhos do Poder Judiciário. E se não se obedece à Constituição, como é que eu vou acreditar que um projeto de lei, uma lei, vai fazer a diferença? Por quê? Porque existe a camuflagem. Eu não vou dizer camuflagem, é a malandragem para burlar exatamente a questão constitucional. Qual é a malandragem? Chamar de indenização aquilo que, no fundo, é pago integralmente para o magistrado. Ele recebe todos os meses recebe aquilo. Eu encontrei coisas absurdas. Por exemplo, em um determinado tribunal, o que eu encontrei quando fiz uma inspeção foi gratificação de férias para desembargador aposentado. Ganhava aquele terço de férias o desembargador aposentado, né? Então, é o que nós chamamos, vamos fazer uma lipoaspiração nesta folha de pagamento, né? Quando a gente vai fazer a triagem para ver o que está errado, o que está certo, etc., nós nos deparamos com algumas coisas que nós não podemos tirar, como, por exemplo, uma decisão judicial dando uma determinada indenização com o nome de indenização e que, no fundo, a gente sabe que não é indenização. Tem um nome de indenização para quê? Para que não venha
a incidir o imposto de renda, né? De forma que o que é preciso, nesta nação, o que é preciso é que as pessoas, a elite política, e eu digo elite política no sentido de arte de governar, então eu me refiro também ao poder judiciário, que é a elite política, tenha consciência do que é ser um país sério, né? Hoje nós estamos quase em uma guerra civil. Qual é a guerra civil? Eu estou querendo me safar. Cada um quer se safar, ter as suas vantagens. Não interessa a nação, não interessa o país. E isso não é possível. E a mesma coisa acontece também no poder legislativo. A mesmíssima coisa, os pendurucalhos, os acréscimos, os absurdos todos. Agora, no poder judiciário é pior, porque este é o poder onde nós vamos buscar a última esperança de uma solução de qualquer irregularidade e de qualquer imoralidade. Então, este poder é um poder que não poderia jamais burlar estas leis de moralidade. Opa! Não, só queria agradecer a atenção da ministra Eliana Calmon, falando com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, Pedro. Foi ministra do Superior Tribunal de Justiça, Corregedora Nacional de Justiça, e divide com a gente aqui, com os nossos ouvintes, a experiência que ela teve nessa luta para que o Poder Judiciário também se enquadre em regras que deveriam valer para todo mundo. Ministra, obrigada, pela sua atenção, pela entrevista. Até uma próxima vez. Tá, até a próxima.